Vira e mexe, vocês me perguntam, Verinha, mas como são tratados os brasileiros na Itália? Verinha, como é que é pro estrangeiro? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E se você não me conhece, oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e bom, vamos lá porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, gente, se você me pergunta, Verinha, como são tratados os brasileiros na Itália? A minha resposta é que não tem resposta. Pois é, por que isso, gente? Porque varia muito. Eu vejo cada pessoinha que mora aqui, cada brasileiro que mora aqui que teve uma experiência diferente, tá? E se você me pergunta, Vera, como vem tratado o brasileiro quando tá aí de turista? Eu falo pra você que o turista é sempre bem tratado, obviamente, né, gente? O turista tá trazendo graninha aqui, então o turista, independentemente se é brasileiro, russo, chinês, japonês, ele vai ser sempre bem tratado, tá bom? Se você vem como turista. Se você vem para viver aqui na Itália, tá? Você obviamente vai ser tratado como uma pessoa normal. Aí você me fala, Vera, mas eu tenho medo do preconceito. Tenho medo, sei lá, das pessoas me tratarem mal porque eu sou brasileiro. Bom, vamos chegar até aí, gente. Eu, Vera, nunca tive experiências ruins por ser brasileira, ok? Se você me fala, Vera, mas assim, quando você fala que você é brasileira, o que as pessoas falam? Normalmente as pessoas ficam muito felizes, sabe? Tipo, eles imaginam súbito o Brasil um lugar incrível, lindo, futebol, mulher bonita, comida, alegria, enfim. Quando você fala que você é brasileiro, é brasileira, eles imaginam que você seja muito alto astral, que você saiu aí de um país super alto astral, então eles pegam isso como uma coisa positiva. Então, por ser brasileira, eu nunca tive problema. E bom, por que eu falo que isso pode variar muito? Isso varia muito, gente, de acordo com a região que você tá, com as pessoas com quem você convive e que você conhece. Se você, por exemplo, tá aí em uma cidade grande, as pessoas normalmente são mais abertas, mesmo porque as cidades grandes já são multiculturais, né? Você vê estrangeiro pra lá e estrangeiro pra cá. Se você tá lá em uma cidadezinha muito pequenininha, talvez essa cidade seja tranquila, pace 9, não tá nem aí pra nada. Talvez seja aquela cidadezinha um pouquinho mais regionalista, sabe? Que eles são, meu Deus do céu, queremos só italianos para sempre. Enfim, depende muito da cidade onde você mora, com quem você convive e por aí vai. A sua experiência vai depender disso. Mas, normalmente, por ser brasileiro, eu nunca tive problema. Mas eu não posso negar para vocês que existe aí uma barreira com o estrangeiro. Pois é, existe uma grande barreira aí de aceitação, tá? E é todo mundo, gente? É o italiano? Não, a gente não pode falar do italiano, como a gente não pode falar do brasileiro. São situações que infelizmente acontecem, e acontecem um pouquinho assim, digamos, mais vezes do que deveria. Que é aquele preconceito que eles têm com o estrangeiro. Infelizmente existe e infelizmente acontece, tá? Aí do que eu tô falando, Vera? Preconceito em relação ao quê? Preconceito em relação ao estrangeiro que chegou na Itália e está roubando emprego, tá? É muito normal você ver aqui na Itália o pessoal falar, ah, fulano veio lá do Japão para roubar emprego, ah, fulano veio lá de não sei onde para roubar emprego, mas não é uma questão que o fulano é chinês, japonês, brasileiro, africano, não é isso, gente. É porque é estrangeiro. Então eles automaticamente começam a te ver como inimigo, tá? Mesmo porque muitos estrangeiros, tá, recebem menos que o italiano. Por exemplo, se você tá lá limpando uma casa e uma mulher italiana pede lá 10 euros por hora para poder limpar uma casa, o estrangeiro, obviamente, não é nem obviamente, mas enfim, o estrangeiro por não falar a língua, tá? Então, obviamente, por ter menos requisitos, ele vai cobrar de menos, tá? Vai cobrar um pouquinho menos. Aí acontece que a italiana fica braba, tá? Porque fala, ah, você veio lá de não sei onde para roubar o meu emprego. Entendeu? Mas, gente, isso daí é uma questão muito longa, completa, exagerada, que não tem nada a ver. Ninguém rouba o emprego de ninguém, mas enfim. Acontece esse leve preconceito aí com o estrangeiro em pensar que o estrangeiro rouba emprego, rouba marido, rouba, enfim, rouba. Então, infelizmente, existe aí essa barreira cultural com os estrangeiros. Não é todo mundo, felizmente, não é a maioria dos italianos, tá? Mas existe aí uma minoria que tem ainda a mente fechada com o estrangeiro. Inclusive, como eu disse pra vocês, nunca tive experiências ruins por ser
brasileira, mas já tive uma experiência ruim por ser... errei, né? Nunca tive uma experiência ruim por ser brasileira, mas já tive uma experiência ruim por ser estrangeira, que eu contei lá pra vocês na minha experiência de faculdade. Um dos meus primeiros vídeos, sim, vergonha alheia de mim, com certeza, mas é basicamente isso. Aí você me fala, Verinha, mas se eu tirar a cidadania, eu sou cidadã italiana, então automaticamente as pessoas não me veem como estrangeiro. Não é bem assim, tá? Normalmente eles te veem como estrangeiro se você veio de fora, tá? Normalmente, para os italianos, o estrangeiro é, obviamente, todo mundo que saiu do próprio país para vir para cá. Aí você me fala, mas eu sou cidadão italiano, eu tenho a cidadania italiana. Sim, gente, mas você fala sempre português, tem a cultura brasileira e eles vão sempre te olhar como estrangeiro. Você tem todos os direitos de um cidadão italiano, mas assim, culturalmente falando, eles vão sempre te olhar como brasileira, mesmo porque você nasceu no Brasil e você é brasileira. Mesmo que você tenha essa dupla cidadania e que você tenha essa dupla nacionalidade, você sempre vai ser aí por metade brasileiro, digamos assim, e vai ser sempre brasileiro, então por metade estrangeiro, ok? E existe uma cultura, um estrangeiro que dá mais irritação pro italiano? Bom, agora, é uma coisinha um pouquinho complicada essa. Normalmente, tudo que é muito diferente deles dá palpitação, tá? Obviamente, brasileiros e italianos não são tão diferentes assim. Sim, o brasileiro é muito mais alegre, o brasileiro é muito mais informal, tá? Inclusive, a gente sempre fala, ai, gente, europeu é frio, ai, italiano é frio, fulano é frio. Mas não é isso, simplesmente os brasileiros são mais informais e italianos são um pouquinho mais formais. Por exemplo, a gente conhece alguém, a gente fala tudo, oi, e aí, como é que tá? Aqui na Itália, se você acabou de conhecer alguém, você não pode, né, digamos assim, já se confrontar com essa pessoa desse jeito. Então, algumas coisinhas que são diferentes fazem... Meu Deus, que estranho. Mas é como se você, por exemplo, estivesse indo em França e eles... Na França e eles te lascassem um beijo na boca. Nem sei se isso é verdade, se eles lascam ou não um beijo na boca dos outros, mas tudo que é diferente demais é estranho. Mas não é dito que vai rolar um preconceito aí por causa disso, tá? Aí vocês me falam, Vera, existe racismo na Itália? Gente, infelizmente existe racismo no mundo inteiro, tá? Inclusive na Itália. São episódios de racismo que acontecem, sim, tá? Infelizmente, e repito, infelizmente. São coisas que a gente luta, que a gente tenta, que a gente dá força para poder acabar, tá? Então, assim, existe racismo na Itália? Infelizmente, sim. Aí você me fala, Vera, existe racismo sim, principalmente se você é de pele escura? Sim, existe, ok? Infelizmente, existe. Porque aqui eles têm a coisa do extracomunitário. Seriam basicamente as pessoas que vêm fugitivas. Eu explico desse jeito muito mais fácil, tá, gente? É óbvio que se você for pesquisar na internet, tá explicadinho de um modo muito mais, assim, amplo. Mas vou explicar pra vocês, assim, como se eu estivesse explicando pra minha amiga, sem ficar enrolando e enfeitando muita palavra. Essas pessoas vêm da África, tá? Elas vêm fugitivas. Então, eles vêm com os barcos e embarcam aqui na Itália. Muitas vezes isso vem visto como ruim, tá? Mesmo porque muitas vezes algumas dessas pessoas, não todas, não têm uma ficha limpa. Então, automaticamente, aqui começou a associar o estrangeiro ilegal, tá? Então, infelizmente, começou a ter uma grandíssima associação entre, obviamente, pele escura e extracomunitário ilegal. Enfim, é uma coisinha um pouquinho muito ampla, tá? Pra gente poder falar assim, é um pouquinho delicada como situação pra gente falar, mas infelizmente existem sim alguns episódios aí de racismo. Uma vez eu fiz aqui um vídeo sobre 10 motivos para viver na Itália e uma pessoa comentou, ah sim, se você é branca e bonita, tudo bem, se você é preta, não. Erradíssimo esse comentário, tá, gente? Erradíssimo, assim, mais errado que esse comentário não tem. Não é porque você é branco, amarelo, preto, azul ou lilás que a sua experiência vai ser diferente. Infelizmente, no mundo inteiro, a gente vai ter aí episódios de
racismo, de xenofobia, por ser branco, por ser jalo, por ser vermelho, por ser preto, por ser gay, por ser não sei o quê, ok? São exemplos assim muito acaso, tá? Infelizmente, a gente sempre vai ter aí uma pessoa ou outra que tem a cabecinha fechada. A gente luta, explica, luta e explica de novo, mas infelizmente são episódios aí que acontecem. E agora eu quero que você conte aqui embaixo pra mim qual foi a sua experiência, tá? Se você já morou na Itália ou em outro lugar do mundo e se você teve uma experiência ruim ou boa, tá? Eu quero que você me conte. Porque como eu disse pra vocês, pessoal, eu nunca tive experiências ruins por ser brasileira, tá? Então, pra mim explicar pra vocês se existe ou não uma dificuldade, é um pouquinho difícil, eu tenho que explicar a parte negativa, porque eu não tive, ok? Algumas pessoas, infelizmente, passaram aí uma situaçãozinha um pouquinho chata, outras não. Outras passaram situações chatas por ser estrangeiro e não por ser brasileiro, como eu disse pra vocês. Mas cada experiência é uma experiência. Então eu convido vocês a comentarem aqui embaixo, tá? O que vocês viveram, a experiência de vocês, em modo que as outras pessoas possam aí dar uma lida, uma baseada, ver, nossa gente, tá vendo? Essa menina teve uma experiência boa, essa teve uma experiência ruim. Nossa, mas essa menina teve uma experiência boa porque ela, sei lá, convive com pessoas com mente aberta. Ou aquela teve experiência ruim, mas ela tava aí numa cidadezinha muito pequena, talvez, com pessoas com a mente fechada, enfim. Você vai dar uma olhadinha nos comentários aqui, se as pessoas comentarem as experiências delas, e a gente vai comentando junto e dando uma resposta muito mais ampla para esse vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouquinho mais sério, né, gente? Foi, mas de vez em quando a gente precisa conversar um pouquinho mais seriamente mesmo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!